Olá, pessoal. Eu sou Camila Fiuzi, integro a equipe de comunicação do Instituto Água e Saneamento. É com imensa satisfação que abrimos a roda de conversa, troca de experiências sobre soluções. Parceria do IAS com saneamento inclusivo. É a última mesa do terceiro e último dia da programação do Dia Mundial do Banheiro. Vamos conversar com organizações que promovem soluções para o acesso ao saneamento básico, sejam em ocupações urbanas precárias, áreas rurais, comunidades tradicionais e outros diversos territórios. Foi feita uma série com 7 entrevistas com mais detalhes sobre as iniciativas, e esse material que traz contribuições importantes que falam desde o estudo até a implementação de projetos podem ser acessados no canal do YouTube do Instituto Água e Saneamento e também no site diamundialdobanheiro.org.br. Vamos assistir agora a um trecho das entrevistas e já voltamos para conversar com nossos queridos participantes que já estão aqui. Então, antes da primeira pergunta, eu gostaria de incentivar o network entre as iniciativas que estão aqui presentes, para que vocês insiram no chat o e-mail, o LinkedIn, redes sociais, para que vocês possam manter contato e trocar experiências ao longo das suas jornadas. Então, mais do que apresentar as iniciativas, que estão bem documentadas nas entrevistas que fizemos com a maioria de vocês, a proposta dessa roda é refletir sobre os desafios, estratégias e aprendizados, e também refletir sobre como disseminar, construir parcerias e ampliar iniciativas para resolver o acesso ao saneamento. Peço a vocês, agora que se apresentem, cada participante tem até 2 minutos nessa primeira rodada. Então, gostaria que vocês digam o nome também na iniciativa e, em seguida, a gente vai para a segunda rodada com a próxima pergunta. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Mariana Closet, do Instituto Água e Saneamento, e estou aqui para a gente conversar. Também participei da iniciativa do saneamento integrado em escolas municipais de Barra, na Bahia. E é isso. Muito bem-vindos todos. Passo a palavra. Não sei se seria bom a Camila chamar, talvez, um por um, para a gente não se atropelar. Obrigada, pessoal. Ótimo. Então, posso fazer assim? Eu chamo a próxima pessoa e a próxima pessoa chama a próxima pessoa a falar. O que vocês acham? Pode ser? Para ficar mais dinâmico. Então, eu chamo agora o Thomas Kipnis, do Saneamento Inclusivo. Thomas, perdão, eu não escuto, a gente não ouve você direito. Eu não estou ouvindo. Eu acho que Thomas está com problema na conexão. Eu vou passar para outra pessoa agora, depois eu volto para você, Thomas. Vamos falar agora com a Fabiana Toque, da Fundação Tite Setúbal. Bom, boa tarde a todos e todas, eu sou a Fabiana Toque, da Fundação Tite Setúbal, coordeno o Programa de Cidade e Desenvolvimento Urbano da Fundação. Para quem não conhece, a Fundação é uma fundação familiar, né, do campo filantrópico. A gente tem atuado desde 2006 com uma proximidade bastante grande no bairro do Jardim La Pena, em São Miguel Paulista, região leste de São Paulo, e nos últimos anos a gente tem focado nossos projetos e programas para o enfrentamento das desigualdades, né, urbanas, em especial o distanciamento simbólico e físico, reduzir, né, esse distanciamento simbólico e físico entre centros e periferias. O Programa de Cidade e Desenvolvimento Urbano está bastante interessado, né, e provocado em como que a gente consegue alavancar investimento em infraestrutura urbana nas periferias, entendendo que a gente tem um déficit histórico, né, de infraestrutura nesses espaços, e que se a gente for se pautar só pelo recursos públicos, né, dificilmente a gente vai conseguir alavancar o desenvolvimento, a transformação desses bairros. Então, a gente tem desenvolvido diferentes projetos que possibilitam, né, alavancar tanto recursos filantrópicos, privados e públicos para o investimento nesses espaços. E depois eu conto um pouquinho mais sobre o projeto de saneamento básico no Jardim La Pena. Vamos lá, pessoal, eu coloquei aqui no chat a ordem. Agora podemos chamar o Caetano Scanavino, do projeto Saúde e Alegria. Bom, meu boa tarde a todos, todas, todes, falando com vocês aqui diretamente do Tapajós, da maior bacia hidrográfica do mundo, que é o Amazonas, a Amazônia, em cima do maior aquífero
de água doce do mundo, que daria para abastecer a humanidade por 250 anos, que é o aquífero Alter do Chão, na vila de Alter do Chão, inclusive, onde hoje tem carimbó, e, ao mesmo tempo, com tanta água assim, a gente tem que vivenciar uma realidade de estresse hídrico das populações ribeirinhas, seja urbanas, seja das aldeias e comunidades rurais. Boa parte da origem das doenças são de veiculação hídrica. A maior causa da mortalidade infantil é decorrente do consumo de águas contaminadas dos rios. Então, a minha apresentação em nome do Saúde e Alegria, infelizmente, é em cima dessa realidade. Felizmente, vendo a turma aqui, muitos amigos aqui das antigas também, a gente está junto, continua junto para tentar reverter essa situação. Obrigado. Eu sou a Marina, estou representando a Sana. A Sana é uma ONG que trabalha com empoderamento feminino, engajamento comunitário e construção de banheiros. A gente uniu esses 3 pilares porque a gente acredita que educação e saneamento não andam separados, e ao longo da nossa experiência a gente percebeu que quem mais se beneficiou durante a nossa experiência com os banheiros construídos foram as mulheres. Então a gente resolveu focar nelas, elas que cuidam da família, cuidam do alimento, manipulam o alimento. Então estou aqui representando essas mulheres hoje. Boa tarde, eu sou Desi Coelho, estou aqui representando a Suzana, que é uma rede que atua na região da América Latina e Caribe para intensificar o saneamento sustentável, e também a Condomínio, que é uma empresa que nasceu em Pernambuco há 40 anos atrás, com foco no saneamento, especificamente no esgotamento sanitário, ampliando depois para a água, com uma metodologia que é o sistema condominial, né? Adotada, inclusive, pela CAESB, em todo o Distrito Federal. E eu atuo com saneamento há 37 anos, né? Entendo a engenharia como engenharia social também, e de uns anos para cá meu foco tem sido com saneamento inclusivo. Então, eu tenho desenvolvido trabalhos e projetos para as comunidades localizadas nas áreas urbanas e nas áreas rurais, né? Fizemos trabalho recentemente aí para o KfW, para a CAGES, na área rural do Ceará, e atualmente a experiência que eu trouxe aqui, inclusive na entrevista, desenvolvendo aqui, contribuindo com o programa de despoluição da bacia do Rio Pinheiro, através de uma subbacia, que é Águas Praiadas, onde a gente implementou o sistema de coleta em 33 comunidades, nas favelas, né, dessa subbacia. Então, eu quero compartilhar, quero escutar a experiência de vocês, entendo que há soluções, né, muita gente boa que está aqui e participou das outras mesas com soluções, e é possível a gente enfrentar esse desafio, sim. Requer parcerias, requer a entrada de todos os setores, privado, terceiro setor, setor público, para que a gente possa, de fato, principalmente para essa população, as mulheres, para mim, a protagonista do saneamento são as mulheres, Mariana. Mariana não, Marina, né? E, enfim, saneamento são pessoas, e estou aqui para contribuir com vocês e com tudo, com o setor. Obrigada. Boa tarde, eu sou Fernanda Ferreira, eu trabalho na Fundação Avina. A Fundação Avina é uma fundação latino-americana que foi fundada em 1994. Né? A gente está presente hoje em 19 países na América Latina, né? Tendo atuação em todos eles. Temos também uma experiência que a gente chama Iniciativa Sul-Sul, que é o Sul Global, onde a gente tem algumas ações específicas em alguns países da África. Né? Hoje a gente trabalha na nossa agenda de água e saneamento, a gente trabalha em 3 pilares. O primeiro é o pilar de governança democrática da água, onde a gente estimula a participação de diversos setores, né, na construção e no monitoramento das políticas públicas.
O segundo pilar que a gente trabalha é o fortalecimento de capacidades, né? Trabalhando, inclusive, com as comunidades locais, com os governos, com o setor privado, com diferentes atores, para que eles possam, juntos, trabalhar nessa gestão sustentável do sistema de água e saneamento. E o terceiro é soluções inovadoras e sustentáveis, né? Então, através da inovação tecnológica, inovação social, a gente melhorar essa gestão aí dos recursos hídricos e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. E eu falo aqui de Recife, em Pernambuco. Bom, boa tarde a todas, todos. Eu sou Paula Samora, estou aqui representando o IPESA, que é uma organização da sociedade civil, fundada em 2005, e que dentro do programa Água e Floresta que nós desenvolvemos, a gente atua desde o mapeamento, a pesquisa, o entendimento das necessidades de comunidades rurais para o saneamento, para o abastecimento, e de soluções que possam chegar nessas comunidades que não são atendidas. Nós também trabalhamos fortemente dentro dos comitês de bacias, por entender que é o local das esferas da política pública, onde ela pode ser debatida e para poder chegar na ponta nessas comunidades, para que seja ampliada a ação. Estou aqui, eu vou apresentar o projeto Manejo da Água, que é um projeto que trabalha tanto o mapeamento, a aplicação de tecnologias, como a disseminação desses conhecimentos por materiais diversos que a gente produz, como cartilha, vídeos, para alcançar o maior número de pessoas. Boa tarde, eu sou Fausto Leiria, estou representando aqui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Talvez seja o único órgão público, não sei, mas assim, nós somos uma autarquia federal, né? Os arquitetos saíram do sistema CREA, CONFEA, há 10 anos atrás, criaram um conselho próprio, e nesse período começamos a desenvolver ações vinculadas à assistência técnica para habitação de interesse social, tá? Que eu posso explicar melhor depois com detalhe. Mas eu não vim aqui falar exatamente sobre a ATES, né? Vim falar sobre o programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, que nós criamos ano passado, né, no enfrentamento aí da pandemia, né, tentando lembrar para a nossa sociedade que existem pessoas que nem banheiro têm, né, e que isso é um grave problema ético, social, civilizatório, e que os arquitetos, né, assim como outras categorias profissionais, né, têm a ver tecnicamente, né, têm a ver profissionalmente, e nós, inclusive, investimos recursos do próprio Conselho, né, para auxiliar Estado e municípios a fazer justamente ações nessa área. Então, depois eu desenvolvo um pouco mais, né, sobre o Nenhuma Casa Sem Banheiro. Obrigado. Boa tarde a todos, bom ver alguns amigos aqui no painel, tanta gente boa. Eu sou Luiz Fázio, sou presidente da Biosaneamento. A Biosaneamento é uma associação sem fins lucrativos que visa contribuir para a universalização do saneamento básico. Eu sou engenheiro civil, mas não sou sanitarista. Entrei há relativamente pouco tempo no segmento pelo impacto, né? Quando fui construir uma casa do teto, da ONG Teto, na Vila Beira-Mar, no Rio de Janeiro, e apesar de saber dos números da falta de saneamento básico, foi muito diferente passar um fim de semana vendo as crianças pisar, né, no esgoto a céu aberto, sobre o lixo, né, na comunidade. Resolvi me engajar no tema, já era um engenheiro voluntário da Associação do Instituto Anchieta do Grajaú, né, onde eu sou conselheiro, né, já há alguns anos também. E a partir nos chamamos Biosaneamento porque começamos a implantar pequenos biodigestores, né, até inspirados aí numa solução super descentralizada de casas, transportando isso para soluções individuais de saneamento. E aí, a partir de várias tentativas e principalmente acelerações, onde eu poderia destacar aí a aceleração da Lab Habitação da Artemisia, onde a gente chegou à conclusão que o primeiro passo era o diagnóstico. Então a gente pivotou para focar em desenvolver diagnósticos, projetos e implantação de soluções
saneamento inclusivo. Então, a gente tem uma série de tecnologias implantadas em comunidades urbanas e, recentemente, também pivotamos para comunidades rurais. Especificamente, agora, estamos com um projeto patrocinado pela Energisa no Acre, numa comunidade, numa reserva extrativista perto da fronteira com o Peru. Então, assim, vai ser um prazer aí compartilhar um pouco das nossas experiências aí com tanta gente que está com o mesmo propósito. É isso aí, obrigado. Vamos lá. Obrigada, Luísa, obrigada, gente. Antes da gente começar, né, o nosso papo, a gente vai ver rapidinho aqui o teaser, para a gente conhecer um pouco das conversas do que aconteceram por aqui, né? Inclusive o Luiz Fázio, a Deise, a Paola, são algumas das pessoas que foram entrevistadas. Vamos passar agora o teaser, né, Júlia? Então, muitas vezes, aquele imóvel não tem as condições hidrossanitárias adequadas para se ligar ao sistema. Não tem nem banheiro. Onde nós fizemos a intervenção dentro das casas, e muitas casas não tinham banheiro, e levamos o banheiro para essas casas. A partir disso, buscar soluções para as necessidades mais prementes, né? O foco do nosso trabalho são áreas remotas, zonas rurais, zonas de difícil acesso. Não é função, né, do campo filantrópico implementar obras de drenagem, mas a gente pode influenciar para que o governo... Ele é um esgoto que gera gás para minha cozinha, ele é um esgoto que gera composto. É fundamental, se a gente pensar em saneamento integrado, a gente tem que pensar nesse viés também de mobilização local. A partir de um entendimento que o esgoto, nesse contexto, pode também não só ser um risco para a saúde pública. Eu acho que o nosso papel hoje é integrar esses profissionais para dar soluções com inovação, soluções criativas, né, para situações onde o saneamento não é assistido. A gente tem que se juntar para mostrar que saneamento tem sim solução e quebrar esse tabu, na verdade jogar a luz nesse tabu para que ele deixe de ser um tabu e passe a ser agenda de investimento, agenda de mobilização, de engajamento junto às comunidades, aos governos e às empresas que queiram participar. Então, aí o teaser para ficar aquele gostinho de quero mais, para depois todo mundo acessar o Dia Mundial do Banheiro.org.br, acessar também o YouTube do Instituto Água e Saneamento para assistir e saber mais detalhes dessas iniciativas. Bem, conforme a gente falou, né, o objetivo dessa conversa, dessa roda de conversa é a gente refletir sobre os desafios, estratégias, aprendizados e perspectivas para o futuro. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é, apesar das particularidades dos diferentes territórios e situações onde vocês atuam, existem pontos em comum e como partir de um bom diagnóstico, construir parcerias com a comunidade e o poder público até a escolha da melhor solução para aquela situação. Então, queremos ouvir de vocês como foi a definição da forma de atuação, as estratégias adotadas para as diferentes escalas de projeto. Cada participante tem até 5 minutos para responder. A gente pode começar com o Thomas Kipnis, do Saneamento Inclusivo, que não conseguiu se apresentar, porque a internet dele estava falhando um pouco. Acho que você pode agora se apresentar, Thomas, e aproveitar para responder a primeira pergunta. Certo. Obrigado, Camila. Me escuta? Sim. Desculpa a falha, mudei de lugar, acho que agora está melhor. É muito bom conhecer e estar aqui dividindo com vocês essa mesa. Eu faço parte do Saneamento Inclusivo, que é uma iniciativa que se propõe aí a colaborar na construção de repertórios e difundir repertórios de solução que sejam de fato adaptados para o território. E não só por meio de projetos pilotos, mas também sistematizando ferramentas, metodologias, trazendo e discutindo abordagens que sejam importantes aí para a gente dar escala para essas ações. E acho que já fazendo a ponte com essa pergunta, algumas das iniciativas que estão aqui eu conheço e faço parte, e é muito interessante ver a diferença de
da natureza da ação, a estratégia de onde focar os esforços, ou a escala. Às vezes é um município como um todo, às vezes é uma comunidade, às vezes é um piloto que pega um domicílio ou outro, algum agrupamento. E acho que discutir essa forma de atuação é muito rica para a gente, de fato, chegar a arranjos que maximizem os esforços, né, de impacto. A gente tem em alguns projetos pilotos aí com a Fundação Tite Setúbal, com o IAS e outras organizações, a gente percebe o quanto que comunidades têm uma situação muito mais precária do que a gente imagina. Quando você chega no território é muito complicado, ao mesmo tempo tem um potencial muito incrível e muito maior do que geralmente se espera. E ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade de abordar não em termos técnicos, mas de entender como trazer impacto da melhor forma possível, né? Eu acho que, claro, a expectativa local vamos ter sistemas para todo mundo, ter água, ter esgoto, ter sombra, ter energia, mas com limitações de recurso, como que a gente faz para isso, para que esses investimentos sejam o mais eficiente possível? Então, nas atuações que a gente tem feito, de fato, além da sistematização das ferramentas, a gente busca ter uma articulação, mobilização local. A Mariana Closé, a Fabiana vão poder falar bastante aí de duas iniciativas que a gente faz parte nesse aspecto de articulação. E na parte técnica, de realmente discutir, primeiro, entender com muita sensibilidade o contexto local, depois discutir soluções que sejam faseadas em nível de urgência e estratégicas do ponto de vista, resolvendo isso tudo bem, a gente pode partir para o próximo passo, e entendendo que água, esgoto, é uma forma de entrar na comunidade, né, de trazer melhorias para a comunidade muito valiosa, e dentro da comunidade, escolas, postos de saúde, associações comunitárias são muito importantes. Então, nesse contexto, a gente tem um projeto em Barra, que a Mariana vai poder trazer mais, que justamente junto ao programa 1 milhão de cisternas, a gente implementou em 40 escolas rurais 8 pilotos de tratamento de esgoto e reuso, com um modelo que conversava com a metodologia de replicação de cisternas. E um outro projeto que a Fabiana vai trazer aqui um pouco mais em detalhe, que é num contexto bastante diferente, que é no Jardim La Pena, na zona leste de São Paulo, uma comunidade com condições bastante precárias, casas em palafita sobre rio, área com inundações super críticas, e que nos estudos de diagnóstico identifica que tem questões de resíduos, tem questão de abastecimento de água, tem a questão de esgoto, mas sem resolver a questão de drenagem antes de qualquer coisa, não dá para avançar nem com questões de habitação. Então, a gente focou esses primeiros momentos para como resolver esse problema de inundação. E tudo isso segue um pouco essa linha de ter um processo. Vamos articular, depois entender com sensibilidade o local, depois discutir as soluções, depois planejar a implementação. Então, acho que essa é um pouco a forma que a gente veio desenvolvendo aí os projetos e pretende construir conjuntamente para próximos. Obrigada, Thomas. Obrigada, Thomas. Sim, a gente está te ouvindo. Agora a gente vai chamar a Renata Ruggiero, do Instituto Iguá, que inclusive gostaria de pedir desculpas, porque ela estava na ordem para falar logo depois de você, mas por causa do problema da internet, a Renata acabou não falando. Eu gostaria, Renata, que você se apresentasse, falasse sobre, citasse a iniciativa e respondesse a primeira pergunta, se você se sentir confortável agora. Lógico, não, super obrigada. Primeiro, queria agradecer e a S, né, a Maru, e o Carlos, enfim, o Saneamento Inclusivo pelo convite para estar aqui com gente, né, amigos aí de setor e de propósito. Então, eu sou Renata Ruggiero, do Instituto Iguá. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para a universalização do saneamento, especialmente por meio da promoção da inovação no setor e da educação ligada, né, ao ciclo da água.
E é uma organização que foi criada, né, idealizada e criada por executivos da Iguá Saneamento, que é uma companhia privada, e pelo grupo acionista, mas que tem uma independência em relação à empresa, né? Então, a gente tem bastante um trabalho que não está restrito à localização geográfica de atuação da empresa e nem aos limites do que as concessões estão restritas, né? Então, de fato, a gente está olhando, eu costumo falar de uma expressão para quem está no final da fila, né? Quem está ali nas últimas posições com a perspectiva de receber saneamento, e a gente está ali junto com diversos outros atores, né, discutindo quais são os caminhos. E daí, né, o Instituto tem aí como foco de atuação a questão da universalização, a questão da inovação, então como é que a gente fomenta o desenvolvimento de soluções inovadoras, enfim, centralizadas, que sejam acessíveis e sustentáveis, a questão da educação para a temática, e, por fim, como é que a gente junta todos esses conhecimentos e essas experiências em contribuições que podem né, contribuir para a formulação de políticas públicas para o setor de saneamento, né? O Instituto Iguá é um instituto basicamente de articulação, né? A gente trabalha em parceria com diversos outros organizações e atores, né, que estão aqui, inclusive, conosco aí no painel, com diversas iniciativas. Então, é um pouco disso. Agora, respondendo a tua pergunta, né, eu vou acrescentando um pouco alguns pontos aí em relação ao que o Tom já falou. Acho que o primeiro caminho, né, seja em qualquer atuação, se a gente está falando em comunidades urbanas, né, em contexto de favelas e que não tem acesso ao saneamento, ou se a gente está falando de saneamento rural, de comunidades isoladas, então acho que a gente tem realidades muito diversas no Brasil, mas acho que o primeiro passo é a questão da gente ter um conhecimento profundo da realidade, né? Se tem uma coisa que eu aprendi é que nenhuma solução, né, saneamento não tem receita de bolo, né? Então a gente de fato precisa conhecer a comunidade, não conhecer só simplesmente os aspectos, né, aí do contexto local, geográfico, mas a gente tem que entender quem é essa comunidade, quais são os aspectos culturais, como ela se organiza, né, para que a gente de fato possa pensar soluções técnicas e soluções de gestão desses sistemas que vão ser implantados, né? Tem um ponto aí nessa questão de gestão, eu acho que é super importante, até pela experiência, né, que a gente teve muito na Aliança Água Mais Acesso, aí junto com a Vina, com o Saúde e Alegria, que estão aqui conosco, né? A gente sabe o quanto que pensar nos modelos de gestão desses sistemas é tão importante quanto pensar na solução técnica, né? Então, a gente sabe que tem um dado aí que para mim sempre me choca, que é dos sistemas de saneamento implantados, quando não se pensa em como eles vão ser geridos, né, depois, você tem 50% desses sistemas ficam sucateados de 2 a 5 anos depois. Então, a gente está falando que são soluções que vão muito além do técnico, né? Então, são soluções que têm que ser pensadas, como vão ser financiadas, como vão ser geridas, e nesse sentido, a gente propõe esse olhar e essa discussão ampliada. A questão das soluções técnicas, eu acho que é isso, né? Um olhar, de fato, a gente vive um contexto de saneamento onde o modelo tradicional que a gente vem seguindo, né, até hoje é muito baseado nos grandes sistemas e grandes estações e redes, e a gente sabe que esse modelo não vai chegar para todo mundo que precisa de saneamento no Brasil, né? Então, de fato, a gente propõe uma discussão de quebrar um pouco os paradigmas, né, de estar restrito ao modelo no qual operam as grandes companhias, né, e como é que a gente trabalha, eventualmente, com sistemas descentralizados e com outros modelos alternativos. Então, essa questão das soluções técnicas diversas, seja para contextos onde as companhias de saneamento operam e para contextos que estão mais no plano do saneamento rural, eu acho que essa discussão é fundamental. E acho que tem um outro ponto também que a gente traz muito sempre para a discussão, que são as soluções de financiamento, né? Acho que a gente pode ter soluções técnicas, pensar como a coisa vai ser gerida, mas como é que a gente vai trazer dinheiro de uma forma sustentável para implantar tudo isso que a gente precisa, né? A gente tem a estimativa de 500 a 700 bilhões de reais para universalizar o saneamento no Brasil, então, enfim, a gente tem um caminho aí bastante desafiador pela frente, então, como é que a gente pode atrair, pensar em formas de atrair capital que esteja comprometido com o impacto também, né? Acho que muitas vezes o modelo de financiamento
ele é fundamental para pensar como é que a coisa fecha a conta, né? Então, acho que a gente propõe também muito essa discussão e essa reflexão e juntando na mesa atores muito diversos, né? Desde mercado financeiro, hoje em dia com os capitais aí subsidiados e comprometidos com investimento de impacto, enfim, soluções aí de financiamento público. Então, acho que são vários componentes, né, que são necessários ser pensados aí, que estão na pauta de todos esses pilotos, né? Eu não vou falar dos casos específicos, né? A gente está em parceria aí com a Fundação Tibsetuba, com o saneamento inclusivo, no projeto do Jardim La Pena, a gente está aí na Aliança Água Mais Acesso, na Missão de Alegria, a Vina e todas as diversas outras organizações, com o biosaneamento, em diversos projetos também lá no Acre. Então, vou deixar para os protagonistas aí contarem tudo que está sendo feito aí na ponta, mas eu acho que é isso, né? O que eu costumo falar é que o saneamento, o problema no saneamento não está nas partes, mas de como a gente costura todas essas partes, né? Então, como é que a gente costura o caminho para ter soluções técnicas, com modelos de financiamento, com modelos de gestão, e isso tudo integrado aí para a gente reduzir esses déficits de saneamento que a gente tem no Brasil. Obrigada, Renata. A gente segue agora com a Mariana Clausei, do IAS. Oi, gente. Bom, respondendo aí a pergunta orientadora da Camila, eu diria que a gente tem que realmente fazer um diagnóstico do território, né? Das comunidades, no caso dos trabalhos, projetos pilotos, iniciativas em territórios isolados ou vulneráveis. Eu acho que a gente tem, assim, como grande estratégia e primeira estratégia é reconhecer quem são esses atores locais, todos eles, dos diferentes níveis, e como essas comunidades funcionam, e para daí a gente determinar exatamente como a gente pode implementar tudo que a gente sonha e todo o nosso trabalho, né? E nem sempre vai se ajustar ao território, é isso que eu acho. Eu acho que a gente precisa primeiro viabilizar isso, e aí isso depende dessa articulação com as comunidades e com as secretarias, os órgãos públicos, enfim. Então, isso é uma primeira coisa. E outra coisa que eu acho importante também ter como estratégia, enfim, independente da escala, né, do tamanho das iniciativas, do quantos territórios elas podem abranger, a gente traçar aí um planejamento de educação, né, junto dessas iniciativas, de trazer o cuidado com a água, a importância do esgotamento sanitário. As pessoas vivem isso na pele, mas nem sempre isso é falado, isso é debatido, né? Então, acho que isso é outra estratégia que a gente sempre traz para dentro dos projetos e tem uma importância muito grande, né? Cria uma cultura, né, de cuidado com a água e com o esgoto. Cria até as pessoas não falam, né, em esgoto, em banheiro, em cocô, tem um monte de tabu, e eu acho que é importante os nossos trabalhos trazerem essas questões também. E, para terminar, outra coisa que a gente trabalha bastante, pensamos muito nisso em Barra, na Bahia, no projeto que a gente implementou, que vocês vão ver gravados aí, junto com todas essas iniciativas maravilhosas, é a questão de você, de repente, escolher um público-alvo para dali você dar escala. Então, no caso de Barra, por exemplo, a gente fez toda a articulação dos atores que precisava ser feita no município, mas a gente focou em escola, né, nas escolas municipais. E a partir das escolas, a partir do processo de educação, de capacitação, né, para as construções, isso se ampliou para as comunidades, né, o interesse de cuidar da própria casa. Então, além da escola poder impactar muitas pessoas, né, muitas famílias e diferentes territórios, porque no caso da zona rural, uma escola vem crianças de outros lugares, né, você cria esse potencial de ampliar para as comunidades e tal. Então, é isso. Vou passar a bola, então, Camila. Passa aí, por favor.
Então, a gente pode agora falar com a Fabiana Toque, da Fundação Tite Setúbal. Fique à vontade, Fabiana. Obrigada, Camila. Então, eu acho que a experiência, né, desse projeto que a gente está desenvolvendo no Jardim La Pena não é um projeto que acabou ainda, então a gente provavelmente vai acumular mais aprendizados até o fim, mas eu acho que ele passa mais ou menos pelas etapas que o Tomás trouxe, né, e evidencia alguns dos desafios que a Renata traz, né, que eu acho que a gente passou por um processo bastante aprofundado de diagnóstico, entrando, né, desenhando aí, após isso, uma estratégia de articulação institucional e comunitária, que, inclusive, pensa, né, como que a gente pode, de fato, alavancar o recurso para a implementação dessas obras, e aí passando para um planejamento, um escalonamento, né, das obras que seriam alavancadas primeiro e depois as subsequentes. Então, só para contar um pouquinho, né, tentar ilustrar, né, de forma mais material como foi esse processo, acho que vale a pena eu contar um pouco o que é o projeto, né? A gente, em 2020, a Fundação se juntou, né, com outras organizações, o Instituto Iguá, o Saneamento Inclusivo, o Galo da Manhã e o mandato da deputada estadual Maria Elô, com um intuito mesmo de pensar soluções de financiamento, né, para as questões de saneamento, em especial em bairros de periferias urbanas, né? E a gente estabeleceu o Jardim La Pena, que é um bairro na zona leste de São Paulo, para desenvolver esse piloto. Então, é um piloto que a gente pretende sistematizar e tentar ganhar escala a partir dessa experiência, né? Acho que o principal, né, destaque aí do projeto, na minha opinião, é que, por um lado, a gente busca, né, desenvolver essas soluções e tecnologias bastante adaptadas à realidade local, mas, por outro, a gente está muito empenhado em como que a gente cria estratégias de fato alavancar esses investimentos, porque né, não basta a gente ter um bom projeto, acho que a gente precisa entender como que essas obras elas podem ser implementadas e disputar de uma certa forma, ter capacidade, né, de disputar, em especial dentro do orçamento público, como a gente pode, enfim, como elas podem ser implementadas, né? Antes de eu explicar um pouco da nossa estratégia, eu acho que vale, enfim, trazer alguns dados de diagnóstico, né, só para localizar um pouco o projeto. O bairro do Jardim La Pena é localizado na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, e é um bairro típico de periferia urbana. Enfim, a gente teve aí, né, como consequência, né, da pressão fundiária, os últimos espaços residuais do bairro, né, que são normalmente áreas de proteção ambiental e cursos d'água, foram rapidamente ocupados por famílias, né, em maior vulnerabilidade e muitas vezes em moradias rústicas, né, em palafitas, sem qualquer acesso à água, ponto de água, ou acesso à rede de abastecimento de água e esgoto, ou mesmo banheiros dentro de casa, né? E, para além disso, né, para agravar essa situação, o La Pena está localizado numa área de várzea, né, e, literalmente em cima de um braço morto do rio Tietê, né, que já é uma condição natural para ocorrência de alagamento, né? Atualmente, a gente tem no bairro, nessa ocupação que é bem em cima, né, do próprio córrego, mais ou menos 1.000 famílias que não são nem vistas pela SEAB, né, não são cadastradas em nenhum sistema público, que, enfim, que estão suscetíveis aos alagamentos nas épocas de chuva, né, a começar agora por dezembro, e que, tanto em função da topografia local, quanto do aterramento do córrego e das condições do sistema de drenagem, essa situação de alagamentos e inundações recorrentes tem sido cada vez mais intensa, né? O que não só provoca aí prejuízos incalculáveis, né, tanto urbanos quanto ambientais, mas em especial para essas famílias que já não têm, né, uma constância de renda, né, e já vivem em maior vulnerabilidade, que tem seus itens perdidos aí a cada ano. Então, a gente começou a entender como que a gente lida com essa situação, né, e também como que a gente lida com essa situação, entendendo o componente social que está lá presente, né, remover aquelas famílias de lá e recuperar o leito, né, original, é uma solução? Talvez seja, mas a gente entendeu, né, ao longo desse processo, a partir de diversos estudos,
que, apesar dessa situação toda de ocupação bastante precarizada, né, existem soluções que preservam que podem preservar, né, de uma certa forma, que não exigem, né, a remoção daquelas casas e que podem, inclusive, impulsionar um processo de consolidação daquelas residências, né? Então, a gente, de fato, faseou, né, o projeto para olhar primeiro com foco para a drenagem, né? Então, desenhar soluções que possam atender a essa questão de drenagem, que é bastante premente no local, e, a partir daí, desenvolver, né, um movimento mesmo de consolidação dessas famílias, trazendo ou articulando outros projetos, tanto de conexão às redes de abastecimento, quanto de regularização fundiária, quanto de melhorias habitacionais. Então, nesse exato momento, a gente está focando, né, nas obras de drenagem, e a gente desenvolveu já 3 soluções com base em diagnósticos e diversos estudos que a gente desenvolveu junto com esse grupo, para conter essa primeira situação que é mais alarmante, e, a partir daí, a gente conseguir falar, beleza, então essas famílias não estão mais vivendo dias a fio, né, literalmente com o esgoto estancado em suas casas, então a gente consegue dar um passo a mais a caminho da consolidação, né? E, de novo, né, a premissa aqui é que remover aquelas 1.000 famílias, a gente não teria hoje políticas públicas que pudessem incorporar, né, essas famílias em algum programa, seja de voucher de aluguel ou de provisão, né, a fila de provisão de novas habitações é bastante, enfim, o nosso déficit é bastante grande. Então, a gente entende que se a gente fosse partir para um caminho, né, para uma solução de remoção, a gente ia simplesmente deslocar o problema, né? Provavelmente essas famílias iam se instalar em territórios ainda mais distantes, com grande ou maior precariedade. Então, a gente seguiu por um caminho de tentar aí soluções hipercustomizadas para o local. Acho que é um processo bem interessante. E, em paralelo, a gente começou a criar, né, uma discussão com os órgãos públicos responsáveis, que é essencial para a consolidação dessa estratégia de alavancagem de recursos públicos, né? Então, falando nisso, né, qual que é a nossa estratégia de financiamento? Como a gente tem visto a possibilidade de financiamento dessas obras para além, né, dos desenhos, das prototipagens das soluções, né? Primeiro, acho que a gente parte do entendimento que acho que, enfim, os recursos públicos, eles são finitos, né, e que prioridades, tanto na definição quanto na execução do orçamento, não favorecem investimentos com alto capital inicial e enfim, com grande prazo ou maturidade de investimento, né? Essas decisões, normalmente, elas são negociadas, né, numa tensão entre técnica e política na administração pública. Então, a gente entendendo, né, essa tensão que existe, né, no recurso que sobra para investimento em novos bens e infraestrutura na cidade, a gente entendeu que a gente poderia influenciar essas decisões a partir do desenvolvimento de projetos básicos e doação desses projetos básicos para os órgãos responsáveis para implementar essas obras. Na verdade, nada mais que a gente está fazendo é colocando na agenda da CIURB hoje, por exemplo, o Jardim La Pena, que inclusive não apareceu em nenhum dos estudos das bacias de drenagem que foram realizados aqui mais recentemente pelo município de São Paulo, né? Então, basicamente, né, a gente entende que desenvolver os projetos básicos aí com todos os requisitos para o licenciamento, né, é algo que está no alcance do investimento social privado, né? O valor para desenvolver, para contratar uma empresa de engenharia e desenvolver esses projetos já prontos para serem licitados, é um valor que está dentro, né, do rol de investimento, do investimento social privado, e que esse investimento por parte, né, de uma fundação como a TID Setúbal, ela acaba por alavancar mais de 10 vezes o investimento na vinda dessas obras, né? A gente tem outras experiências no Jardim La Pena que a gente tem trabalhado com essa mesma estratégia, né? E a gente tem tornado muito mais célere, né, o processo de licitação e de vinda dessas obras para o bairro, né? Acho que também tem um ponto adicional que, além da gente, né, de trazer maior celeridade para esse processo público, a doação, a doação, né, feita nesses termos que a gente está desenvolvendo, né, com um diagnóstico bastante customizado, com soluções
que são para o Jardim La Pena, né? Não são soluções que a gente pode sair replicando para todos os locais, porque respeitam um pouco o que a Renata trouxe, né? Quem é aquela comunidade, como ela se organiza naquele território. Então, a gente acaba trazendo projetos, né, que possam ser implementados em compasso com as reais demandas daquele local, né? A gente sabe que muitas vezes isso é impossível acontecer no modelo tradicional de gestão de obras da prefeitura, visto que normalmente essas obras elas são realizadas segundo projetos super padronizados e reproduzidos sem grandes alterações significativas para todos os territórios da cidade. Acho que um grande aprendizado aqui também tem sido um pouco como que a gente, de fato, engaja os órgãos competentes, né, os órgãos públicos para esse processo. Então, a gente tem aberto diversas frentes de conversas, de apresentação desse trabalho, desse processo todo, para a CIURB, para a Sabesp, estamos entrando em contato com o DAE, para a subprefeitura, Nitroquímica, que é uma empresa que está próxima e que também tem, enfim, que também pode apoiar nesse processo de articulação, e a gente tem acreditado que isso tem dado visibilidade, né, para a questão do La Pena em relação à drenagem e facilita, então, para que esses projetos sejam incorporados, né, na programação da CIURB para o próximo ano. Então, essa é a nossa expectativa, só para trazer um pouco aí o momento que a gente está, né, já contratou, estamos desenvolvendo esses projetos básicos junto com uma empresa de engenharia, estamos no momento também de começar a criar um conselho técnico consultivo, onde a gente possa criar esse engajamento com os diferentes técnicos, né, desses 4 órgãos que eu citei, e dos nossos parceiros, para que quando a gente fizer a doação, todo o corpo técnico desses órgãos também tenha o conhecimento, não só da necessidade, mas da importância da vinda dessas obras. Então, eu fico por aqui, acho que fico à disposição para maiores esclarecimentos posteriormente. Obrigada, Fabi. Eu gostaria de chamar agora o Caetano Scanavino, do Projeto Saúde e Alegria. Gostaria que você falasse para a gente, Caetano, como foi a definição, né, da forma de atuação do Projeto Saúde e Alegria as estratégias adotadas para as diferentes escalas de projeto. Legal, Camila. Então, para a gente atua, assim, tem um foco aqui na região da Amazônia, nas zonas rurais, mas principalmente comunidades de áreas remotas. Então, às vezes você está lá um dia, mais de um dia de viagem de barco ou terrestre ali para um centro urbano, para um hospital, enfim, para poder estar acessando os serviços básicos ali. E aí, ao lidar com o interior da Amazônia, a gente também lida com uma falta de acesso para uma série de coisas. E boa parte, né, dos problemas de saúde vem da questão da água, vem da questão da falta de saneamento. Se os indicadores de saneamento são uma vergonha no Brasil, no caso da região norte, é pior ainda, não existe rede de esgoto, as populações aqui ribeirinhas ou indígenas não têm banheiro. Normalmente elas sempre foram, vamos dizer assim, nômades, né? Você pula de um lugar para outro e a partir do momento que assentou eles, né, num assentamento, numa unidade, num território indígena, eles acabaram se fixando, né? Ao se fixar também não teve um trabalho de acompanhar e melhorar a infraestrutura sanitária dessas populações. A questão do saneamento, da água, é uma prioridade do Saúde e Alegria desde o início ali dos anos 90, e como construir algo com eles e que tenha capacidade de replicação. Então, não adianta eu botar uma coisa super sofisticada de $1 milhão para 100 famílias, porque aquilo lá não vai ser replicável, pode até resolver o problema. Também não adianta colocar uma alta tecnologia linda, maravilhosa, se ela tem um nível de complexidade que não conversa com o universo cultural daquela população. Então, não basta só tecnologia de ponta, né? Na ponta. Aí, para a gente trabalhar a tecnologia de ponta na ponta, precisa co-criar com essas famílias. Então, tudo que a gente faz é junto com as comunidades, junto com as aldeias. Eu estou falando agora aqui
coisas depois a gente ter errado muito também, né? Sistemas de água que funcionou 2 meses, não deu certo, adaptado do Texas, isso e aquilo. Então, se as coisas também demoram mais para chegar na Amazônia, se vai chegar, que chegue o que tem de melhor, de mais update, e como é que a gente cocria a partir daquilo, adapta aquela tecnologia para uma realidade em que a própria comunidade possa estar autogerindo e sustentando aquilo. Até porque, por exemplo, você vai colocar um sistema lá de bombeamento de água, e se você não capacita a comunidade, não gera autonomia, emancipação comunitária, quebrou, como é que vai fazer? Vai depender ou do Saúde e Alegria, ou da prefeitura, ou de algum outro órgão, né? Então, é muito complicado. Na Amazônia, a gente precisa ter resolutividade nas soluções. Então, por exemplo, a gente hoje não tem muito segredo das tecnologias. Tem tecnologia de abastecimento de água, em que você fura um poço, põe um elevado, né? Faz a rede hidráulica de distribuição para as casas. A gente consegue montar, na forma de mutirão, junto com as famílias, né? Em menos de 3 meses, um sistema desse. E quando a gente faz a inauguração, a festa de entrega, com circo, saúde, alegria, a comunidade já está pronta também para assumir aquele investimento como dela, porque quando você faz junto, ela sente pertencimento, é diferente de você pegar uma empreiteira e ir lá construir e ir embora, e já está pronta também para autossustentar, para autogerir aquele empreendimento. Hoje, a gente vem trabalhando já avançando nas tecnologias. A gente começou com o sistema diesel nos anos 90, depois passamos para fotovoltaico, mas para a própria comunidade sustentar, aí você tem que trocar a bateria de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, é um custo, é 15, 20 mil reais. Então, hoje a gente tem um sistema que não precisa de bateria, é placa solar e você acopla num sistema padrão, por exemplo, que poderia ser diesel, então bomba-leão, coisas muito fáceis de você encontrar no mercado de cidadezinhas pequenas na Amazônia, você vai encontrar peça de reposição. Parece coisa boba, coisa simples, mas às vezes por causa disso você vê dinossauros brancos de sistemas de água implantados aqui em comunidades há 5 anos parado, enferrujando, né? E, ao mesmo tempo, também começamos a fazer um misto híbrido com captação de chuva. Então, metade do ano tem sol, sobra sol, metade do ano tem chuva, sobra chuva, e assim a comunidade fica, ao longo do ano inteiro, com a água, sem a necessidade de diesel, não só pela questão das emissões, da questão ambiental, mas também, imagina, para você andar um dia de barco para comprar diesel, voltar, trazendo esse diesel para funcionar aquele sistema de água, às vezes você gasta mais diesel do que o diesel para levar o diesel, do que o diesel propriamente dito para bombear a água, né? Então, assim, estou dando exemplos de tecnologias assim. Fizemos sanitário a um custo de $2 por família também, com uma metodologia de push-room, que a gente chama de mutirão. E com isso a gente ganha replicação, capacidade de replicação, principalmente via o poder público, via as prefeituras. Então, se é possível, a gente trabalha com orçamento aberto, então, se é possível você montar um sistema definitivo que se autossustente por R$200 mil, por exemplo, com essa metodologia de mobilização comunitária, porque a prefeitura está fazendo a comunidade ao lado uma de 400. Então, você até força também, com a questão da transparência, a uma replicação via política pública desse jeito de fazer, e, de repente, o dinheiro que eles estavam gastando para uma comunidade pode estar beneficiando o dobro de famílias, ou seja, para 2 comunidades. Então, assim, coisa simples, sem muita querer inventar a roda, não, mas principalmente tendo a comunidade como protagonista. São coisas que vão se espalhando, aí a gente passa a trabalhar numa nova comunidade, essa nova comunidade vai visitar a comunidade anterior, em vez de ser um monte de brancão treinando, você já põe a comunidade que está gerindo ali aquele sistema para treinar, que vai gerir o futuro sistema. Eles aprovam o estatuto deles, com a cara deles, com a língua deles, tem lá uma comissão da água, a forma de pagar, a inadimplência. Então, às vezes, se o vizinho não paga e começa a usar a água do vizinho, eles vão lá e cortam a do próprio vizinho que está fornecendo água, aí fica inadimplência zero. Coisas que, assim, eu venho de São Paulo, mas
venho trabalhando com eles, venho mais aprendendo com eles do que eles comigo, mas coisas que a gente, quando projeta uma coisa, não imagina, e aí você passa a plantar uma semente, eles regam os frutos, e aí você aprende, e o que você aprende com eles, você vai fazer melhor na próxima comunidade. Então, assim, a gente já conseguiu aí implantar mais de 100 sistemas, beneficiar mais de 20 mil pessoas com água de qualidade, o impacto da saúde é imediato, a redução das diarreias, dor lombar nas mulheres, porque, em geral, a mulher e a criança que tem que andar 1 quilômetro para pegar lata d'água na cabeça e voltar para casa. E a gente segue, tem muitos parceiros nossos, a Renata aí, tem uma soma aqui de muita gente aqui presente também, para a gente estar melhorando, aprendendo também com as organizações aqui a estar melhorando essas soluções, e quanto melhor, né, mais replicável elas são. Muito obrigada, Caetano. Inclusive, né, o projeto Saúde e Alegria tem até uma rádio comunitária aí no Amazonas, e é isso, eu convido todo mundo a assistir depois essas entrevistas, que realmente estão muito bacanas. E por falar em mulheres, né, a gente vai falar agora com a Marina Donini, que é da SANA, a SANA que leva banheiros de saúde para mulher em situações de vulnerabilidade. Marina, está me ouvindo? Estou aqui. Então, Oi, vamos Marina, lá. tudo bem? Tudo bom? Muito legal ouvir essas iniciativas, né? E muitas coincidem muito com os valores da SANA também. Na nossa experiência, a gente também percebeu que o diagnóstico é fundamental, assim, construir junto com a comunidade, né? Entender qual é a realidade local, quais são as maiores dificuldades deles, né? E assim a gente vai criando junto, né? A SANA trabalha fazendo esse diagnóstico, a gente trabalha com um engajamento comunitário profundo. Então, a gente trabalha junto com o agente de saúde, junto com as escolas, junto com a prefeitura, a gente faz festa, a gente faz oficina de produto de limpeza ecológico, a gente faz atividade com criança, então vira uma festa na comunidade mesmo. E é assim que a gente começa a construir os banheiros, né? Os banheiros são feitos também em formato de mutirão, assim como o Caetano falou, e a gente também faz capacitação durante essas construções, porque a ideia é que não tem sentido a gente ficar indo para esses lugares construir. A gente quer que eles repliquem, né? Que eles façam do seu ganha-pão a construção desses banheiros. A gente já teve algumas experiências bem interessantes de sair o pessoal lá do Maranhão para ir construir na Bahia, para ir construir no Espírito Santo. Então, a gente fez esse intercâmbio, foi muito interessante. A gente trabalha também... o nosso nicho do saneamento é bem aquele mais vulnerável possível, né? Porque a gente trabalha em locais onde não só não tem saneamento, como o pessoal não tem banheiro em casa. Né? E além de não ter banheiro em casa, ainda tem a questão da vulnerabilidade hídrica. Então, a gente começou a trabalhar no Maranhão com essa realidade e foi ali que a gente se deparou com o modelo do banheiro seco compostável. Não foi porque a gente chegou pensando, vamos fazer um banheiro seco, a gente foi construindo junto com a comunidade e aí partiu deles, né? A gente apresentou algumas propostas, né? Alguns modelos já conhecidos e partiu deles a escolha do banheiro seco compostável. A gente, maravilha, né? Vamos lá. Então, desde aí a gente trabalha com esse modelo de banheiro, porque realmente, né, é muito difícil nesses lugares com escassez hídrica você fazer cocô na água, né? Para ser bem claro, assim, não tem muito sentido. Então, a gente trabalha também a parte de educação sanitária e ambiental e o manejo desses banheiros, né? Porque é isso, se a gente não trabalha esse manejo junto com eles, se eles não se apropriam, quando a gente virar as costas, não vai mais ter banheiro, vai virar um galinheiro, um depósito, outra coisa. Mas a gente tem tido resultados bem satisfatórios, né? A gente continua fazendo o monitoramento depois de 1 ano de projeto, para ir ver sobre o uso dos banheiros, para ir ver o resultado dos testes do composto, né, para ir fazendo alguma adequação. Desde o primeiro banheiro a gente mudou muita coisa também, a gente aprendeu muita coisa com eles, com o uso deles, e então é mais ou menos a linha que a gente segue, né? Eu acho que hoje para a SANA um grande desafio é a questão de regulamentação do banheiro seco no Brasil, embora tenha uma área gigante com escassez hídrica, o banheiro seco ainda é um tabu para os órgãos públicos, então quero deixar aqui essa pulguinha atrás da orelha da galera, porque
se não for o banheiro seco, vai ser o quê? Onde não tem água, né? Eu acho que é isso, eu acho que eu já fui bem contemplada com o que todo mundo falou, né? Então, vou dar esses minutinhos para o próximo. Muito obrigada, Marina. A gente agora vai conversar com a Deise Coelho, da Suzano e da Condomínio. A Deise fala na entrevista, inclusive, que é importante a gente ter um mapa, né, fazer esse mapeamento antes da gente pensar, construir o diagnóstico. E a Deise quer apresentar 3 lâminas aqui para a gente. Deise, fique à vontade, só peço que você se atenha aos 5 minutos para dar tempo da gente fazer a próxima pergunta e uma última rodada com o pessoal que está aqui presente. Que desafio, hein? Eu estava aqui pensando, né? Não à toa o IAS faz a junção desses seres, né? Tão incríveis e iluminados, né? A Renata, a Fabiana, o Caetano, agora a Marina, falou da base de uma intervenção, né? Que é conhecer essa realidade e customizar a solução para essa realidade. É assim que a gente atua, é assim que a gente acredita que a intervenção vai ser fortalecida e vai ser sustentável. Nossa experiência, que eu vou citar agora, vou mostrar 3 laminazinhas e uma foto que eu digo, ela devia correr o mundo, né? É aqui na Bacia do Rio Pinheiro, na subbacia Água Espraiada, nesse programa de disposição da bacia, encampada aí pela Sabesp, uma operadora do estado de São Paulo, a principal operadora, é a maior da América Latina, a terceira do mundo, né? Que fez com que a iniciativa privada, né, o setor de construção, entrasse dentro de um contrato de performance, que eu falo na entrevista da importância desse modelo, né, porque ele não remunera, né, as empresas pela obra realizada em si, né, pela escavação, pelo reaterro, pelo assentamento de tubo, pelo concreto, e sim pela economia ligada ao sistema no tratamento e a performance, que é a melhoria da qualidade hídrica dos corpos hídricos, que é a redução da DBO. Então, eu não vou falar aqui do modelo do contrato, porque eu quero mostrar essas lâminas para justamente mostrar que a solução existe para todos, né? Está aí a Sana com solução, está aí o pessoal da Fabiana também trazendo aí para o Jardim Mapenda, que é a condição que a gente trabalhou dentro da subbacia Espraiada, com 33 comunidades favelas, onde a gente fez o projeto técnico executivo de esgoto. Então, deixa eu partilhar aqui rapidinho para cumprir, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Bem, corroborando com essa questão de que é preciso conhecer a realidade, também é preciso ir para ela para formular a solução. Foi o que a gente fez nas 33 comunidades de águas espraiadas aqui, comunidades como Souza Dantas, Vietnã, Levanta a Saia, trabalhando com as lideranças, trabalhando com o narcotráfico para entrar dentro da comunidade, a permissão, e a gente vai para campo depois de conceber com uma cartografia, que é a base de toda intervenção, para entender o sistema autoral dessa população, né? Para entender como a gente vai separar o esgoto da água de chuva. A Fabiana falou muito na questão da drenagem, porque esses 2 sistemas, eles andam para o mesmo caminho, né, que é para os pontos mais baixos, mas eles precisam andar de forma separada. Então, a intervenção nessas comunidades de microdrenagem é fundamental para que funcione bem o sistema de esgoto. E, a partir daí, a gente concebe essa solução através do modelo condominial, que, além de pensar as microbacias, dentro de cada comunidade, você pensa grupamentos de casa, que tem aqui a solução autoral, que é esse traçado amarelinho, né, porque tem muita verticalização. Você encontra aqui em São Paulo comunidades com 1.900 habitantes por hectare, se adequando à solução técnica, que é o vermelhinho, que está no plano, que está nas vielas, que está no beco, até se ligar ao sistema, no caso aí da Sabesp. Então, a gente faz um projeto mesmo detalhado, hidraulicamente, com os padrões de norma, a ordem de serviço para orientar o construtor de como ele deve executar essa obra, e aí o resultado é esse, né? Na comunidade de Vietnã, uma comunidade, inclusive, que não sabemos quanto
quando, pela SEAB, será um dia reassentada por conta da Operação Urbana Água Espraiada, mas que ela vai estar lá, que ela está lá. Então, precisa resolver essa solução de coletar esse esgoto e levá-lo para um tratamento. Então, vocês vejam que fomos buscar o esgoto em cada casa, esse exemplo aí, eu acho essa foto incrível, uma foto recente da intervenção em Vietnã, e tudo isso trabalhado com o quê? Co-criado, como falou aí o Caetano, com a população. A gente vai, discute com eles como é que eles já resolvem a solução, porque as pessoas têm uma solução, mesmo que seja, né, Caetano, andar 1 quilômetro para buscar água, tem que ter solução, ninguém vive sem água. Então, a gente tem que ir lá conhecer essa realidade e fazer com que essa realidade se integre a uma solução técnica adequada a ela. Por isso que é importante discutir com a população, mostrar as regras de acesso, esclarecer dúvida, se apropriar desses anseios da população, para que a população entre no sistema. No caso aqui, é diferente para... A solução para as comunidades rurais, para as comunidades isoladas é outra, baseada muito nessa questão da manutenção da operação da sustentabilidade. A gente falou um pouco disso na mesa anterior, mas é importante que essa população aí se aproprie do sistema para fazer a sua adesão consciente. Então, está aí a obra, o sistema condominial, ele entra, né, nesses meandros, nessa teia que está integrada à cidade, com uma tubulação mais rasa, né, dimensionada hidraulicamente. Tem que ser obra bem feita. Eu brigo muito aqui com os construtores, porque não é para a favela, não é para a comunidade isolada que a gente não vai fazer o melhor, muito pelo contrário. Tem também a solução dos grandes coletores, né, que vão transportar esse esgoto, no caso aqui, porque está integrado ao sistema da Sabesp. Enfim, está falado aí eu não sei, eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo, não sei, me diga aí, Camila. Mas é muito incrível, né? A gente quebrou um paradigma, eu estou entendendo. E essa proposta de contrato de performance, para mim, é o futuro para a gente atender a universalização. A Sabesp quer universalizar, inclusive, toda a bacia já, porque ela deu uma meta, mas a gente foi além, porque a gente identifica onde o problema está, através desse diagnóstico, desse levantamento de campo. Então, para mim, é um modelo de contrato para as grandes cidades, para as áreas rurais, aí já é outro modelo, tem que ter a parceria, como foi falado aqui, setor privado, iniciativa, terceiro setor, enfim, tá aí o Instituto Iguá, que faz esse papel tão ricamente, né? E o IAAS também, que está fazendo, Instituto Trata Brasil, enfim, todas essas entidades juntas, porque solução há, gente, solução há. E a gente tem que discutir isso, solução. Problema, a gente já sabe, customizar para cada área. É isso. Exatamente, é para isso mesmo que a gente está aqui. Obrigada, Deise, por sua participação muito valiosa aqui. A gente chama agora a Fernanda Ferreira. Fernanda, é com você a palavra. Obrigada, gente. Muita gente já falou aí um monte de coisa, né? Principalmente Caetano, que é parceiro aí nosso, mas sobre a estratégia, né, que a gente usa para os projetos, quando a gente identifica a demanda, a gente sempre tem a parceria local, né? A Vina nunca trabalha só, a gente sempre trabalha com parceiro local, no mínimo, né? Geralmente a gente trabalha com vários parceiros, mas sempre com parceiro local. Pode identificar essa demanda, tem as reuniões com as lideranças locais, com o poder público, com a comunidade, faz junto, muitas vezes é feito esse diagnóstico de forma coletiva, e as ações que a gente trabalha, né, que a Vina trabalha, basicamente a gente pode resumir em 2 blocos. Um é todo o processo de modelo de gestão comunitária. E o que é isso? É fortalecer a participação dessa comunidade, é incluir essa comunidade em todo o processo da gestão do projeto, desde o início até o final, porque o projeto acaba, né? E quando o projeto acaba, a gente precisa que esse projeto ele tenha sustentabilidade aí. Se a gente não envolve essa comunidade, a gente não vai ter sustentabilidade. Como disse Renata, a gente vai ter alguns elefantes brancos nesse momento. Então, a gente faz todo um trabalho com essa comunidade de gestão financeira, de como se define esses recursos. Então, tem toda essa parte aí de gestão comunitária. O outro bloco que a gente coloca aí em relação aos sistemas, infraestrutura para ter acesso
e ter água tratada. Então, a gente pode, nos projetos, fazer construção de novos sistemas, né? E a gente tem construções de sistemas, inclusive em área remota, a gente tem construção de sistemas no semiárido, sistemas comunitários de abastecimento de água, que são gerenciados, que são coordenados pela comunidade, né? Ou então por algumas organizações que vocês conhecem aqui, que são CISAs ou as centrais. Então, a gente faz alguns a gente constrói do zero. Outros a gente revitaliza, melhora, amplia o que já existiu, né? O que já existiu, o que ficou parado, ou que precisa atender uma quantidade maior, porque as comunidades vão crescendo, né? Às vezes o sistema ele é feito para a comunidade com uma quantidade de pessoas, mas com o passar do tempo, essa comunidade vai crescendo. A gente precisa ampliar ou melhorar esse sistema. A quantidade de água, a vazão não é boa. Então, a gente tem isso. A gente também tem o cisterna, os projetos de cisterna, principalmente cisternas nas escolas. Então, a gente tem uma parceria grande com parceiros locais do semiárido para a construção de cisternas nas escolas. Além do cisterna nas escolas, a gente tem o aproveitamento da água, que é chamada da água cinza, que é a água da pia, da cozinha e da pia do banheiro. Então, essa água da pia, da cozinha e do banheiro na escola, essa água ela passa por um processo de filtração, né? O reuso dessa água ele é utilizado na horta e o pomar que a gente constrói junto. Então, na escola, a gente faz um pacote. Cisterna de 52 mil litros, reuso de água e a horta e o pomar, principalmente que a gente está lidando com isso no semiárido, onde a gente não pode estar perdendo a água, né? Então, essa experiência a gente está levando também, começando a levar para outras regiões que não são do semiárido, inclusive vamos começar em cidades também. E, por fim, a gente tem a parte de tecnologias. E o que são essas tecnologias? São tecnologias para melhorar a qualidade da água, para diminuir o custo de operação do sistema comunitário. Ou seja, a gente tem um exemplo, uma tecnologia, a Casa do Cloro. A questão do cloro, às vezes, é barato, mas ele termina ficando caro em algumas comunidades. Então, a gente teve um parceiro, teve essa ideia, e a gente foi replicando nos outros, melhorando e replicando. Essa casa de cloro é a mistura do sal de cozinha, né? Tem um misturador lá, e ele consegue diminuir o valor do cloro nos sistemas. A gente também, em alguns projetos, a gente tinha a questão da dureza da água. Então, a gente foi testando algumas tecnologias para isso. Ou então, uma questão até que o Caetano colocou sobre a questão solar, né? A gente tinha um problema do diesel lá. Então, como é que a gente poderia usar esse sistema de energia solar? A gente não pode criar um sistema que ele seja mais custoso para a comunidade e a comunidade não possa mantê-lo, né? Então, tem purificação da água, pela questão do ferro da água. Então, a gente foi buscando tecnologias com parceiros, com empreendedores sociais, para que a gente pudesse ter também não só o acesso à água, mas o acesso à água de qualidade para toda a população. Acho que é isso. Estou aberta aí para a gente conversar um pouquinho mais. Com certeza, Fernanda. Muito obrigada por sua participação. Realmente muito importante tudo que a gente está falando aqui. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, né? Agora a gente vai falar com Paola Samora, do projeto Manejo da Água. Oi. Bom, acho que praticamente todo mundo falou, detalhou bem, né? Só vou falar um pouquinho de como a gente costuma fazer. Por IPESA ter muitos geógrafos, né, a gente prioriza essa questão do mapeamento dos usos da água, para entender como que está o lançamento dos efluentes numa bacia hidrográfica. E também para depois subsidiar o comitê de bacias, para ele entender qual que é a realidade de algum território, de um ou outro território, né, que a gente vem trabalhando. Então, além disso, né, para envolver a comunidade, uma estratégia que a gente usa são oficinas de arte e educação. Então, trabalhar sempre a arte e educação com o tema do manejo da água, com o tema da água, juntamente com jovens e com crianças, para
começar a problematizar essa questão do saneamento já desde pequeno, né, dentro da comunidade. Outra estratégia que a gente também trabalha, quando tem recurso para implantação, fazer a capacitação da mão de obra local para as tecnologias sociais. Então, como a Marina colocou, né, então treinar essa mão de obra para que eles, além de participarem do projeto, eles possam replicar depois quando a gente sai dentro da comunidade. Outra estratégia que a gente também usa, quando o recurso não é de implantação nas propriedades, fazer o piloto dentro de alguma escola, de algum equipamento público, para que ele tenha maior visibilidade e também toda a parte que ele fique demonstrativo. Então, dentro do sistema, a gente coloca placas ensinando como que é o sistema, como que funciona, placas interpretativas, para que quando as pessoas, a escola se aproprie disso e possa divulgar essa ação, né? Outra estratégia também é que a gente busca sempre tecnologias que ela traga algum subproduto para aquela família. Então, desde o gás, do adubo, para que as famílias elas também queiram, depois os vizinhos, quem não tem, queiram implantar nas suas casas, entendendo, vai gerar o gás, vai gerar o adubo, vai gerar algum alimento que possa ser utilizado. Então, dentro dos projetos que a gente... E assim, como a Marina colocou também, concordo com ela, da questão das políticas públicas para isso, né? Então, como implantar um banheiro se ele não é regulamentado, né? Como captar recurso para você implantar se a ABNT não aprova? A questão das tecnologias sociais de tratamento de efluentes esbarra na mesma questão. Então, você quer implantar um biodigestor, não é aceito. O recurso público, muitas vezes, dependendo do estado onde você está, ainda não aprova esses sistemas. Então, você tem sempre uma discussão que tem que entrar na pauta, né, dessa mudança, porque são alternativas para as zonas rurais, para as comunidades isoladas, e elas têm que ser legalizadas, né? Elas não podem, a gente não pode fazer de forma que cause algum dano depois, né? Então, isso é bastante importante, essa temática ser debatida. Uma estratégia que a gente tem adotado também é tentar captar recurso para compor essa parte do licenciamento prévio. Então, fazer todo o desenho, então, selecionar, fazer toda essa mobilização na comunidade, então, com arte e educação, chegar, envolver, mapear, fazer junto, entender, e aí seleciona, é claro que nunca dá para atender todo mundo, então a gente está em comunidades com 2.500 pessoas, o recurso é sempre um desafio, então é sempre trazer soluções pilotos, né, que sejam faseadas, mas, então, quando você não consegue aplicar de uma vez o sistema de tratamento, então a gente está buscando fazer por fases. Então, capta o recurso, faz o desenho do sistema, entende a realidade, a metodologia, qual vai aplicar, levanta toda a documentação necessária, licenciamento necessário, orçamentos necessários, para daí, numa fase seguinte, tentar captar o recurso para a implantação. Então, a gente tem feito algumas estratégias, tudo depende de qual é o recurso que a gente tem, qual é o anseio da comunidade, se a comunidade procurou a gente para a solução, ou se a comunidade ela precisa ainda ser mais envolvida, trazer essa temática do saneamento, porque muitas vezes não é uma questão, né? Então, é um pouco isso que eu queria complementar. Muito obrigada, Paula. A gente agora dá sequência com o Fausto Vieira e, em seguida, Luiz Fázio, do Saneamento. Bom, obrigado. Só uma pequena correção, meu nome é Fausto Leiria, tá? Nada contra os Vieira, tá? Mas, assim, só para não errar a pessoa.
Mas, assim, eu falei no início, né? Nossa ideia no CAL é levar a arquitetura para quem mais precisa da arquitetura, que são justamente as pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social, né? Então, assim, a assistência técnica para habitação de interesse social é uma daquelas leis que foram esquecidas no Brasil. É uma lei que existe desde 2008, tá? 2008. E essa lei prevê algo que, assim, simplificando, seria o seguinte, seria o SUS da arquitetura, tá? Em Brasília, isso foi executado na gestão do governador anterior, que eu não me lembro qual é o nome, através da CODAB, e foi uma série de obras feitas assim nas comunidades, tá? Não só para melhorar a casa das pessoas, sem deslocar elas do local onde elas moram, mantendo elas no local onde elas têm uma vida social já e profissional mesmo, às vezes, moram perto do seu trabalho e tal, melhorando condições de saneamento, mas também algumas coisas como melhorando, fazendo uma pracinha, fazendo uma urbanização, uma coisa assim, para melhorar a situação de vida delas, tá? Então, essa seria a ideia da ATES. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, começamos com o projeto Casa Saudável, faz 2 anos, que significa o seguinte, é colocar um arquiteto junto com as equipes de saúde da família para tentar curar a casa. Porque tem doença que o médico não cura. Tem doença que está na casa e não na pessoa. Por exemplo, tuberculose, né? Tuberculose, se a pessoa mora num lugar que não tem iluminação, que não tem troca de ar, etc., ela vai ter tuberculose de novo. Então, o que vai curar ela é uma janela, né? E sol, uma abertura para o sol. E a circulação de ar dentro da casa. Não vai ser o medicamento. E muitas vezes se gasta milhões em medicamento para doenças que tu podia tratar fazendo pequenas obras nas casas, né? Esse era o nosso trabalho até ano passado, quando estourou a pandemia, né, gente? E aí a pandemia nos colocou a hipocrisia na nossa frente. A gente fala para as pessoas que elas têm que ficar em casa e lavar as mãos, e a gente esquece que tem gente que não tem banheiro, que não tem água limpa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas falam, o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que hoje em dia dá para ser considerado um estado periférico, né? Sem problema algum, né? E o nosso quadro aqui do Rio Grande do Sul é péssimo. A gente tem, assim, com dados oficiais do governo do estado, tá? Mais de 25 mil famílias sem banheiro aqui. Isso, se vocês considerarem aquela composição de classe média perfeita, de 4 pessoas numa família, são mais de 100 mil pessoas, né? Mas a gente sabe que o pessoal que trabalha numa zona que mora numa zona de vulnerabilidade, geralmente não é uma família de classe média perfeita, pai, mãe e 2 filhos. Então, a quantidade de pessoas que é afetada pela falta de banheiro aqui é enorme, né? Então, o que a gente fez? O CAL pegou dinheiro do seu orçamento e fez um edital aberto para as prefeituras se cadastrarem, no qual nós pagaríamos os projetos dos arquitetos, que iriam lá na casa das pessoas, fariam o estudo técnico para resolver o problema delas, e as prefeituras pagariam o projeto. Isso funcionou, começou em 3 municípios, e esse ano a gente conseguiu fazer um convênio com o governo do estado, né? Esse chegou a sensibilizar o próprio governador, que destinou um valor considerável, que é de R$1.800.000, para distribuir aos municípios da região metropolitana para construir 300 banheiros. Tá? Isso é pouco, lógico, diante do tamanho do problema, mas é um início, né? Em 2020 não havia R$1 no orçamento do estado para construir banheiro. Em 2021 tem 1.800.000, né? Isso é uma coisa que tem que se respeitar e tem que se divulgar. Esse aporte de recursos foi fruto justamente da nossa articulação institucional, né? O programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele tem o apoio e a participação do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas, da Defensoria Pública do Estado, do Governo do Estado, da Federação das Associações de Municípios, que congrega todos os municípios do Estado, e a nossa do CAL, que foi quem teve a ideia e propôs isso para a sociedade. Então, enfim, a gente está nessa luta tentando aumentar esse valor para o ano que vem, tentando resolver, pelo menos assim, aos poucos, né, esse problema, e tentando levar, assim, a arquitetura de qualidade e serviço de saneamento de qualidade para todo mundo, né? Nenhum brasileiro é menor que o outro, todos nós temos direitos a ter soluções de saneamento iguais, né? E o pessoal que hoje vive, assim, numa área de interesse social, numa área empobrecida, né?
o investimento de saneamento, no saneamento nessas áreas vai ter um reflexo financeiro na área da saúde tremendo. Eu já vi cálculos que é tipo assim, para cada um dólar que tu investe em saneamento, tu deixa de gastar 5 na área da saúde, né? Então, se a gente fala, não tem recurso porque está se gastando em saúde, o que podia se gastar em saneamento e não gastar em saúde nunca mais, né? Então, acho que a gente tem que mudar um pouco, né, o paradigma e mudar um pouco o nosso foco também. O Estado tem a obrigação de fornecer saneamento. Não é aceitável que no século XXI as pessoas vivam com uma tecnologia antes de Cristo, gente. Banheiro tinha na Roma Antiga, na época de Cristo. Né? Nós estamos em 2021 e tem gente que mora na pré-história, praticamente. Né? Então, essa é a nossa proposta. Depois eu gostaria de falar um pouco sobre uma forma de financiamento que a gente acha que foi aberta aí com o marco de saneamento para tentar cooperar com todo mundo nesse entendimento aí. Muito obrigado. A gente que agradece a sua fala, Fausto, Leiria. Talvez a gente não consiga dar tempo para falar sobre esse sistema, né? Mas a gente vai continuar o contato e produzir novos materiais também para incluir nas nossas redes sociais. A gente pode falar sobre o tema, sim. Muito obrigada. A gente chama agora o Luiz... o nome, Fausto Leiria. Desculpa, o erro foi meu, acho que eu que escrevi errado aqui, tá? Vou chamar agora o Luiz Fázio, da Biosaneamento, para falar agora com a gente rapidinho. Legal, Camila, obrigado. Então, aproveitando que todo mundo falou uma série de coisas que eu poderia falar, né? Essa importância do conhecimento da realidade, né? E tudo mais, e o pouco tempo, acho que eu vou me dedicar um pouco a falar desse último projeto, que a gente está bastante apaixonado por ele lá no Acre, né? Aproveitando a presença do Caetano aí, depois a gente tem que trocar mais figurinha. A gente já trocou uma vez, mas eu não estava focado, né, em comunidades isoladas. A gente não abandonou as nossas comunidades urbanas. A gente tem, inclusive, uma comunidade Lab aqui, que a gente atende em São Paulo, né, Vila Moraes, em São Bernardo do Campo, que a gente testa várias tecnologias. Mas falando aqui, acho que é mais interessante para vocês falar um pouco desse case específico, que a Energisa, né, fez uma comunidade piloto de implantação de energia elétrica com usina de placa fotovoltaica, e no conhecimento da realidade a Energisa percebeu o gap de saneamento básico como uma grande entrave daquela comunidade, uma comunidade isolada perto da fronteira do Peru, numa reserva extrativista de 600 pessoas, que a maioria das pessoas usa ainda um mato, né, como banheiro ou latrinas muito precárias, e acionou o Instituto Iguá, que é a nossa Renata Ruggiero aqui, grande mentora, faz grandes pontes aqui, a gente tem vários projetos em comum, acionou a gente, né, teve essa enorme responsabilidade e honra de conduzir, né, um diagnóstico e projeto. A gente foi contratado para fazer o diagnóstico do saneamento como um todo, então a gente observou não só o esgotamento, mas a água e o lixo, que é muito interessante. Então, por ser uma comunidade isolada, a gente se deparou com desafios muito específicos, né? E acho que a gente já acenou para soluções que a gente considera bastante interessantes a partir, né, da troca com a comunidade. Um time saiu daqui, ficou lá uma semana fazendo entrevistas, né, entrevistas amostrais bem específicas para conhecer a realidade, qualitativas também, dinâmicas. Então teve uma série de profissionais incríveis que participaram do projeto, né, algumas conclusões que a gente chegou, acho que eu gostaria de compartilhar. Então a gente acredita muito e pretende lá ter uma participação não só na solução, mas na contratação da comunidade para fazer os sistemas. A gente chegou à conclusão, até porque a maior parte da população não tem banheiro hidráulico, de fazer banheiros secos. Aí também tive o privilégio de participar com a Sana, né, de uma aceleração, né, da Neve, e já muito inspirado por elas. E a gente chegou à conclusão do banheiro seco. Especificamente lá, o banheiro seco é interessante porque as pessoas não têm banheiros e também tem a dificuldade hídrica e tem a abundância de serragem, porque eles têm uma serraria. Então, esses banheiros vão ser construídos com madeira, que é abundante, dentro de uma tecnologia de construção que eles já fazem as casas. Então, isso também é muito interessante. Dessa solução toda, uma coisa que eu gostaria de destacar, que a gente se deu conta, é que do investimento na solução,
boa parte do dinheiro vai ficar na comunidade. A gente teve recente também uma experiência de fazer um banheiro piloto numa comunidade indígena também no Acre, e que eu percebi que a gente investiu R$5.000 para comprar prego, gasolina e os elementos complementos, mas os índios pegaram o dinheiro, foi todo para a mão de obra, o dinheiro foi destinado para os construtores, para as pessoas que fizeram o sistema. Então a gente acha que isso vai ser um benefício muito grande para essa comunidade. O desafio é enorme, porque a ideia é resolver o problema da comunidade inteira de uma vez. Essa comunidade que saiu aí da falta de luz para a luz está crescendo, porque está atraindo populações vizinhas para morar lá, porque lá tem a luz. Então esse sistema super descentralizado também favorece a expansão do sistema. Outra coisa interessante é que a gente pretende tratar o composto do banheiro junto com o lixo orgânico, que vai ser separado do plástico. Nesse nosso diagnóstico, a gente mediu e analisou o lixo, então a gente viu que tem uma porcentagem lá de 13% de plástico, mas a maior parte é lixo orgânico. Então a gente pretende juntar os dois para fazer uma compostagem só. O sistema de plástico, ele por uma metodologia já desenvolvida na Holanda, fazer uma reciclagem do plástico lá mesmo, porque é muito difícil tirar o plástico de lá para reciclagem, para criar artefatos. Então isso também está indicado no nosso diagnóstico como solução proposta. A gente também, para atender as residências que já têm banheiros hidráulicos, fazendo também sistema aí com fossa biodigestora, e nos lugares alagáveis, inclusive, terminando com um filtro de areia lento para poder esse efluente não causar contaminação nas épocas de alagamento, que é uma característica de parte da comunidade. Para a água, a gente deve aproveitar a energia elétrica e fazer um poço como primeira opção. A gente ainda vai validar junto com a prefeitura a possibilidade desse, quer dizer, fazer um piloto para ver se esse poço realmente vai dar água boa, que é o que a gente imagina que vai acontecer lá. Então, falando um pouco, falando mais das soluções ali, as águas cinzas, a gente também vai fazer um sistema de caixas sucessivas. Então, a gente vai adquirir caixas d'água e também aí numa fossa biodigestora e aproveitar o efluente para a agricultura de subsistência, que já existem muitas hortas nos quintais nessa comunidade, que as pessoas já produzem alimentos, aí usar essa água para isso. Também com o uso da água de chuva, aí muito, muito interessante ouvir o Caetano, porque valida uma coisa que a gente realmente pensou, de ter essa água de chuva também como complemento, muito, muito legal isso, porque a gente também pretende, eles já usam isso lá. Então, é isso, queria dar um panorama, o tempo é muito curto, né? Depois a gente vai divulgar melhor esse projeto. Obrigado, Camila. Com certeza, eu que agradeço, Luiz. Agora tem um desafio para vocês, a gente vai ter que responder em 1 minuto a última pergunta. Todos nós, participantes, quer dizer, todos vocês que são participantes, eu gostaria, assim, de falar, porque a gente percebe, né, várias coisas em comum no discurso de vocês sobre mapeamento, diagnóstico, a questão também do diálogo das pessoas, não entender somente o território, mas também as pessoas, o que elas precisam. E a gente fica assim pensando, o que vocês falassem sobre como continuar avançando, né? Como atuar em rede e aumentar a quantidade de pessoas impactadas positivamente por iniciativas como essas de vocês. Eu gostaria que vocês respondessem em 1 minuto rapidinho. Eu vou puxar uma pessoa e essa pessoa vai puxar outra pessoa que vai falar em 1 minuto, de forma bem resumida, tá? Como que a gente pode fazer para aumentar essa quantidade de pessoas impactadas positivamente por iniciativas assim? Eu gostaria de chamar a Marina Donini, da Sana. Legal, Camila, obrigada. Então, a gente costuma fazer, além das capacitações, né, a gente faz um material didático para deixar com as comunidades. Então, a gente faz uma cartilha de engajamento para que eles consigam replicar esse engajamento que foi feito, as oficinas e tal. E a gente faz também uma cartilha construtiva para o banheiro, né, da construção física do banheiro. E agora os planos, né, desde a pandemia, a Sana deu uma mudada nos planos, e o nosso plano agora é fazer vídeo também. A gente está captando para conseguir fazer vídeo para ampliar ainda mais
esse alcance, né? Então, a nossa ideia é em um ano, alcançar mais de 15 mil pessoas. Então, é aí que a gente segue. Eu chamo alguém, né? Vou chamar, então, a Fernanda Ferreira, da Vina. Oi, vou dar uma dica, porque tem muita gente para falar, mas eu acho que a gente pode alcançar articulando esforços, né, entre empresas, governo, sociedade civil e envolvimento da comunidade local. Eu vou chamar uma pessoa, Renata. Oi, gente. Vocês me escutam porque eu mudei aqui de... Ah, que bom. Não, eu acho que, bom, o desafio vai aumentando, né? 1 minuto. Eu acho que tem esse ponto da gente, cada organização, saber e olhar profundamente para identificar qual que é o DNA, né, de cada uma delas. Eu acho que é aí onde a gente tem uma grande sabedoria de conseguir saber aonde a gente tem a melhor contribuição e aí trabalhar em rede. Eu acho que o terceiro setor tem um papel fundamental de atuar como um papel de hub aí de inovação social. O terceiro setor nunca vai resolver o problema do saneamento, mas ele tem, diferente muitas vezes do setor público, que tem uma série de engessamentos e burocracias, e também diferente do setor privado, que está muito focado no resultado, o terceiro setor tem conhecimento profundo da ponta e tem a possibilidade de testar, né, soluções, e daí não estou falando só de soluções técnicas, estou falando de soluções comunitárias em vários âmbitos, e daí esses cases precisarem ser sistematizados para poderem, a gente poder extrair o aprendizado e os achados para daí de forma a gerar maior escala aí através de influência de políticas públicas. E eu acho que sempre, independente do papel que a gente estiver atuando, é ter esse olhar mais abrangente, um olhar mais holístico do problema, né? Não adianta a gente pensar e falar, poxa, eu vou buscar uma solução, acho que o Caetano falou muito disso, uma solução que é linda, maravilhosa, mas vai custar caro, daí não vai ter como financiar, ou então eu vou buscar uma solução que depois não vai ter quem da comunidade ter a capacitação suficiente para... Então, às vezes, a gente olhar o problema de forma abrangente para buscar, não sozinho, mas junto com parceiros, as soluções mais adequadas. Não vou me estender aqui por causa do tempo. Você gostaria de chamar uma colega, Renata? Vou chamar... Então, vamos lá, vou chamar... Já que eu citei o Caetano, vou chamar Caetano, diretamente do Tapajós. Valeu, Renata. Então, acho que vocês estão já no caminho, né? Rede, somar. Eu acho que tem uma questão no terceiro setor, que é a agilidade, né, que os governos não têm, tem toda aquela burocracia, isso e aquilo. Então, a gente pode inovar, a gente pode cocriar, a gente pode gerar tecnologias, desenvolver tecnologia junto com a base. Não existe uma solução única, existe na Amazônia, nas Amazônias, várias soluções, no Nordeste, na periferia urbana. Uma coisa que a gente poderia pensar, se a gente quiser aí pensar num coletivo, né? Quem sabe gerar uma publicação dessas tecnologias, gerar estudos também que poderiam impactar e gerar incidência política no sentido de quanto se economiza investindo com água, com saneamento, versus o custo da assistência em saúde, que gasta-se muito, tem um orçamento grande, mas com poucos resultados, pouca qualidade no atendimento, pouca resolutividade. No que puder contar com Saúde e Alegria, para a gente é uma disposição, estamos aqui à frente, à disposição também. Como eu falei antes, né, são tantos problemas, mas ver esse grupo aí na frente aqui, trabalhar junto com esse grupo, somos colegas aí de uma mesma batalha, contem com a gente, isso aí nos anima, não podemos ficar sozinhos não, valeu. Você pode chamar uma colega, Caetano. Bom, então aqui eu vou chamar a Mariana, do meu grupo aqui de Alter do Chão. Bom, gente, eu estou bem contemplada aí nas falas e eu acho que é importante essa rede, essa troca. Hoje foi uma rodada, né, uma roda de conversa, mas quem sabe a gente possa se reunir mais para aprofundar as iniciativas entre nós e ver como uma pode complementar a outra, né? Como alguém comentou aqui agora, cada organização tem o seu DNA e é isso, e a gente precisa trocar essas informações e atuar em conjunto.
Então, acho que aqui é um grande primeiro passo para a gente pensar nisso, em outros encontros mais focado em metodologias e estratégias, em um poder aportar no outro. Talvez um projeto comum, né? Como vários aqui já fazem, vários projetos comuns. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui quem que eu vou chamar. A Estela Alves, eu vou chamar. Oi, gente. Boa noite. Eu só sei que tá meio barulho aqui. Eu não tinha falado ainda até agora. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Estamos sim. Estela, desculpa, você entrou depois, né? Não, eu tava ouvindo aqui, porque eu participei de manhã, e daí a Marúcia falou que seria importante essa última mesa. Lógico. E eu estou aqui, entre outras coisas, prestando atenção. E eu também trabalho com tecnologias alternativas no Nordeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, e me interessei demais por tudo que eu ouvi aqui. Vou pegar as partes do comecinho, que eu acho que eu perdi uma meia hora, 20 minutos, mas também quero cooperar e fazer parte desse círculo aí. Muito obrigada, Estela. Importantíssima investir nas alternativas e nas soluções ecológicas, principalmente. Joia. Obrigada, gente. Bom, vou passar então para o Luiz Fázio. Legal, obrigado. Obrigado, Mariana. Então, eu queria aproveitar uma coisa que eu senti falta de falar, que desse case mesmo, sendo bem específico e pragmático, a gente já tem um modelo que eu acredito muito, né? Porque a Energisa, né, a iniciativa privada, financiou um projeto. Eu acho que com esse projeto, o prefeito, que é um cara incrível lá no município, Marcelo Todoro, está totalmente engajado, e com o projeto em mãos, talvez a nossa ideia é que capte dinheiro público da Funasa para a implantação do projeto. Então, eu acho que o papel, sim, do terceiro setor de inovação, mas eu acho que a iniciativa privada, como citou muito bem a Fabiana Toque, né, de que pode financiar o projeto e, a partir do projeto, você já ter, né, uma implantação, né? E eu acredito muito, né, em tudo que vocês falaram, mas eu acho que um case de sucesso ele chama muito atenção, né? Transcende porque aqui nós somos todos convertidos, né? Mas para que fique realmente uma coisa conhecida, para atrair mais capital das empresas aí nessa onda ESG, para investir em saneamento e aproveitar os dinheiros públicos que hoje não são aproveitados por falta de projeto. Eu vou chamar minha queridíssima amiga Deise Coelho para falar agora. Obrigada, queridíssimo. Então, é isso, gente. Parceria, divulgar soluções, né? Como acabou de dizer, né? Soluções que tenham, de fato, dado resultado, porque a gente precisa escalonar, né? A gente precisa ampliar, né? A demanda é grande, né? E, assim, como a gente viu agora, todos que falaram aqui comungam, né, na mesma direção, no mesmo caminho. Então, o IAS, Instituto Iguá, Instituto Trata Brasil, todas essas entidades, a gente tem que promover mais debates sobre isso e fazer o que a Fernanda, né, colocou, que é importante a gente buscar o que há de comum, até para tentar fazer, o Caetano fala num coletivo, porque é unir esses esforços mesmo. E eu vejo que tem muita gente fazendo, mas precisa, sim, direcionar melhor, talvez, para que a gente possa divulgar, chegar nas operadoras, pública e privada, né? E uma coisa que eu acredito muito, que eu faço, pratico, é trocar com os jovens, formar. A gente precisa formar, né, esses jovens que vão dar prosseguimento, não que não sejamos jovens, né, claro, mas, assim, tirar da universidade, chegar na universidade antes até, para que eles conheçam a realidade e se tornem profissionais para trabalhar com o real, com o concreto. Eu vou passar aí a palavra para a Fabiana, tá? E agradeço demais a oportunidade de estar aqui com tanta gente bacana. Obrigada, Deise.
Eu acho que eu vou um pouco, né, não vou falar de novo que a Fernanda e a Renata já ressaltaram muito bem, né, a questão da articulação entre os diferentes setores da sociedade, tornar mais claros os papéis, né, que cada um pode exercer nesse campo. Mas eu também super ressalto, né, corroboro bastante a fala do Caetano, que traz a ideia de como a gente está, como a maior parte de nós, né, enfim, do terceiro setor ou do investimento social privado, a gente está numa posição privilegiada para poder criar, testar, inclusive arriscar, né, e a partir disso a gente conseguir criar evidências, né, que comprovem que essas soluções que a gente tem desenvolvido, elas dão certo, elas podem ser escalonadas aí para outros territórios. Então, eu acho que essa linha de tentar criar evidências, né, e provar os cases é muito importante para a gente alavancar não só o investimento no campo, mas, enfim, para mudar toda a situação que a gente tem vivido hoje em termos de saneamento. E é isso, já aproveito para agradecer a minha participação aqui pelo convite. Opa, você chama alguém, né? Eu vou chamar... Quem falta, Paola? Eu acho que a Paola não falou ainda. Falta o Fausto também. Bom, vou falar rapidinho aqui. Acho que a rede tem que ser fortalecida mesmo, vejo aqui um bom potencial para a gente continuar. Essa conversa foi muito rápida, está todo mundo com vontade de entender melhor o que cada um faz, os desafios, as dificuldades. Fortalecer isso, vejo que é um passo que vai ser dado para 2022, né, essa construção do Dia do Banheiro, a gente pode ser permanente. O nosso jeito de divulgar, disseminar, é sempre produzir algum material, algum conteúdo. Então, mostrar aqui para vocês esse material que a gente produziu, é uma cartilha que a gente põe para download no site, então tem as tecnologias todas, um passo a passo de como construir, e também a gente começou a fazer os vídeos, né? Os vídeos com passo a passo de construção de tecnologia, que esse material, eles vão além do projeto físico, do projeto que está sendo executado. Então, é um pouco essa linha também que a gente tem trabalhado. Agora, passo para o Fausto. Tá bom, muito obrigado. Eu queria, nesse 1 minuto, dizer o seguinte: eu tentei postar ali no chat o texto que eu queria, mas eu não consegui, tá? Então, eu vou botar ali o meu e-mail para informar com detalhe o que eu queria referir agora, rapidamente. Na Lei do Novo Marco de Saneamento, tá? Artigo 3º-B, fala o seguinte, que o Serviço Público de Esgotamento Sanitário compreende conjuntos sanitários para as residências e solução para a destinação de efluentes, quando inexistentes, nas zonas especiais de interesse social. Tá? Isso aí é super importante, porque é uma inovação legislativa bárbara. Tá? Até hoje, o esgotamento era levar o cano até a rua na frente do terreno da pessoa. Agora, em zona de interesse social, que onde tem família de baixa renda, construir o banheiro dentro da casa da pessoa. Tá? Então, isso é uma coisa que não está se falando muito no novo marco de saneamento. O pessoal está pegando mais pelo lado da privatização ou pelo lado do limite aquele temporal para abastecer, né, para cobrir toda uma área de oferta de serviço de saneamento, mas o saneamento hoje não é só botar cano na frente do terreno. O saneamento compreende instalar banheiro e dar solução para os efluentes. Então, assim, isso é algo que eu posso detalhar num e-mail, se vocês mandarem, tá? Vou colocar aqui no chat. E, por favor, quem tiver interesse, me mande aí, que eu explico direitinho, coloco a lei e tal, tudo. Obrigado. Muito obrigada, Fausto. Muito obrigada a todas, a todos, todos aqui presentes. Gostaria de pedir para a gente, todo mundo abrir a câmera agora para a gente tirar uma foto. A gente vai inserir essa foto na matéria no site, vamos divulgar também. Então, quem tiver com a câmera fechada, pode abrir, por favor, para a gente tirar essa foto. Aí, pessoal, estamos encerrando aqui a programação do Dia Mundial do Banheiro. Com grande satisfação que eu agradeço a parceria, agradecemos em nome do IAS, né, a parceria de todas as iniciativas parceiras, o Caetano falou aqui, muita saúde e alegria a todos,
E é isso, o Fausto trouxe uma informação bem importante para a gente, todo mundo aqui, eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, acho que deveria marcar outros encontros, porque realmente são muitos temas que a gente tem que abordar e falar mesmo. E muito obrigada por tudo, a gente quer agradecer especialmente ao pessoal da produção aí, desse grande evento, né? A gente está no 3º dia e último dia de evento do Dia Mundial do Banheiro, começamos na sexta-feira, a gente apresentou uma entrevista com os 3 relatores especiais do direito humano, a água e ao saneamento, e essas entrevistas estão disponíveis no site do Dia Mundial do Banheiro e também no YouTube do Instituto Água e Saneamento. Vocês podem acessar nossas redes sociais no Instagram, @água e saneamento _, no Twitter, Instituto Água e Saneamento, e no Facebook, Instituto Água e Saneamento. Eu estou me segurando para não chorar, porque realmente a gente está muito feliz de estar todo mundo junto nessa programação. E, assim, muito obrigada. Este evento faz parte da programação do Dia Mundial do Banheiro 2021, vai estar disponível em breve no site diamundialdobanheiro.org.br. E é isso, muito obrigada a vocês, espero que a gente se encontre em breve, e é isso, parabéns também para toda a equipe aí da produção, a Mari Sister, que está desde o início com a gente nessa jornada, parabéns a Mari Sister, a Ellen, a todo mundo que está aqui na equipe também, tanto do IAS, Saneamento Inclusivo, todas as organizações parceiras que estão com a gente desde o início, não dá para citar todo mundo, porque são muitos nomes, mas, enfim, vocês ficam sabendo dessas informações com mais detalhes no site diamundialdobanheiro.org.br e no águaesaneamento.org.br. Até mais, pessoal!